porque esse reconhecimento, ele é construído, né? Ele é conquistado perante a sociedade. É conquistado, não é discurso. É verdade, ele é conquistado. Você tem que fazer por onde, você tem que buscar qual é o caminho para aquilo ali. E realmente eu reconheço que o trabalho está sendo feito lá. Cada dia a gente percebe que realmente eles estão cada vez mais indo nessa direção. É uma coisa realmente muito forte. Também tem um ponto muito interessante que eu coloquei aqui para a gente falar. A ideia do programa é conhecer também o lado do ser humano por trás do executivo. Conhecer um pouquinho qual é a visão dele, como é que ele administra algumas demandas que muitas pessoas acham que só são naturais para elas, né? Que as pessoas às vezes veem um presidente de uma empresa, veem um diretor e esquece que é um ser humano como nós, que tem suas dificuldades, que tem seus desafios pessoais também, não só profissionais, né? E uma coisa que eu anotei aqui, e que a gente tem visto muito em pauta hoje em dia nas organizações, é saber como é que você lida com o estresse e com as pressões na sua rotina diária, que eu tenho certeza que não devem ser poucas, porque a gente sabe que a cobrança por atingir resultados está cada dia maior, né? Realmente, Jorge, não são poucas. Não só na vida profissional, mas também na vida pessoal, né? Todos nós temos essas pressões. E eu sigo muito aquele ditado popular: o que não tem remédio, remediado está. Então tá aqui, se é um fato consumado, é um problema, você tem que ver quais são as consequências que esse problema pode trazer. Diante dessas possíveis consequências, o que é que eu posso fazer para minimizar ou para eliminar essas consequências? Ou mesmo, se eu não posso eliminar ou minimizar as consequências, o que é que eu posso fazer para evitar que esse problema aconteça novamente no futuro? E agindo dessa forma, eu vou ter absoluta tranquilidade de que eu fiz o que foi possível. Não podia fazer mais do que aquilo. Se for uma decisão errada, decisões erradas são o ônus de quem decide, porque não há aquele que decida e que eventualmente não tome decisões equivocadas. Está 100% certo. Sempre. Não pode, você toma as decisões à luz das informações que você tem no momento. Eventualmente chega uma informação depois que você poderia ter tomado uma decisão diferente, mas se a informação só veio depois. Então você tem que ter a tranquilidade de dizer, bom, eu vou dar um exemplo aqui banal. Eu estava passeando no shopping com minha mãe outro dia e eu encontrei um produto numa vitrine. Eu disse, eita, comprei isso aqui na semana passada por um preço maior. Aí ela comentou, se fosse comigo eu estava morta aqui, estava doída. Eu disse, mas se eu comprei na semana passada e me pareceu um bom preço, que eu ia ter o benefício daquele produto, era um livro. Um livro para minha filha, me lembrei. A biografia dos Beatles. Minha filha tinha pedido. E me pareceu adequado, então eu não tenho o que reclamar. Eu não tinha informação na ocasião de que havia esse preço mais baixo. Então, numa outra oportunidade, se eu achar que aquilo dali foi um prejuízo para mim, que eu deveria ter pesquisado mais, então, numa próxima vez, eu tiro a lição de que eu preciso pesquisar mais. Mas, se eu não podia naquele momento pesquisar, eu não tenho por que ficar frustrado. Por que se angustiar, né? Por que me angustiar? Por que se angustiar? E me diga uma coisa, você falou aí na tua filha. Se você pudesse deixar hoje, dizer para ela aqui ao vivo, uma lição de vida que você gostaria de passar para ela. Ser perseverante e buscar com determinação seus objetivos. Acreditar que você pode sempre alcançar os seus objetivos se você fizer por onde? Se você ralar e cumprir aquilo que tem que ser cumprido. Traçar, fazer um planejamento e seguir esse planejamento. Isso não é só para minha filha, mas para o meu filho também. Com certeza. É uma boa lição e é algo que com certeza vai ser proveitoso para todos que estão vendo a gente aí. E me diga uma coisa. A gente sabe que hoje em dia um dos grandes desafios do executivo
é manter em dia um equilíbrio muito sutil, que é o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, porque muitas vezes a gente percebe que as pessoas investem muito na carreira, se preparam muito na carreira, profissionalmente falando, treinamento, curso, coisas que são necessárias, mas que a gente vê muitas vezes executivos que estão lá na frente sofrendo porque abriram mão de uma vida pessoal, abriram mão às vezes de momentos com a família, alguma coisa desse tipo. Aí eu pergunto para você, o que é que você tem procurado fazer para manter esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Olha, durante a semana realmente é muito complicado, né? Estar com a família, porque não tem horário para chegar. Não tem horário para chegar, então durante o fim de semana eu procuro reservar um espaço para a gente estar junto. Almoçar no sábado, fazer uma programação, ir no cinema. Procuro sempre ter uma programação com eles. Nem sempre é possível, até pela vida de cada um, né? Meu filho tem 19 anos, já adolescente, aí quer ter um tipo de programação. E aí já não é tão fácil conciliar os interesses. A minha filha já é mais tranquila, gosta de um cinema. É mais fácil conciliar. Então, enfim. Mas é tentar disponibilizar um tempo para eles. Preocupar com a saúde também. Procuro fazer exercício de manhã cedo. Nem gosto muito, viu, Jorge, de acordar cedo. Nem gosto muito. Vou ser aqui muito franco, mas me acordo muitas vezes 5:30 da manhã para fazer exercício físico. Tem que fazer um sacrifício, né, em prol da saúde. É verdade, é um investimento, né? É um investimento. Tem que cuidar da saúde física, da saúde mental. E eu tenho dito muito isso para as pessoas que a gente conta, que são colegas, são executivos. Eu digo, olha, gente, vocês não têm hoje que administrar mais o tempo, não. Vocês têm que administrar a sua energia. Porque se você administra bem a sua energia, consequentemente, você vai ter uma melhor qualidade de uso do seu tempo. Porque você está revigorado, você está capacitado, você está restaurado para poder atuar naquele tempo que é igual para mim, é igual para você, é igual para o Obama, é igual para todos. Independente do nível de responsabilidade que cada um tem. É igual para todos. Agora, dentro daquele tempo que nos é dado, então a gente precisa trabalhar a nossa energia para que ela esteja bem encaixada ali. Tem duas perguntas que a gente sempre finaliza as entrevistas. A gente sempre coloca essas perguntas. Elas têm que estar em todas as entrevistas. E é interessante essa pergunta aqui, porque ela mostra um pouco do que o executivo acredita e de que forma ele transforma essa crença em resultado. Que eu vejo muito isso. Não adianta só ter uma crença. Não adianta ter valores. É preciso que esses valores sejam traduzidos em resultados para as pessoas que estão ao nosso lado, né? Para a equipe, em casa e tudo isso. Então me diga uma coisa, de que valores pessoais você jamais abriria mão? É uma parte da pergunta. E como você aplica esses valores em sua liderança? Os valores são justiça e respeito. Justiça, para mim, no exercício da liderança, é procurar tratar todos de uma forma igualitária, né? Não tem porque fulano é gerente, porque fulano é meu amigo. É tratar com igualdade todas as pessoas. E respeito é enxergar as pessoas. Enxergar o ser humano que está ali por trás. E não enxergar um recurso que está à disposição. Então, acho que você, na hora que tem isso na cabeça, fica tudo muito mais fácil. Você lidar com as pessoas. Quando as pessoas chegam com uma ideia, você não já descartar a ideia porque você já está com a ideia pronta. Se você tem um respeito por aquela pessoa, você vai ouvir verdadeiramente a ideia daquela pessoa. E aí fazer um teste com relação ao que está passando pela sua cabeça. Espera aí, será que não faz sentido? E aí você termina crescendo também com essa atitude. Porque você aprende com o outro, já que você está enxergando mais o outro, você aprende e o outro também aprende, até com esse exemplo, né? É verdade, a gente percebe muito isso, quando a gente começa a tratar mais com justiça. E o interessante é essa perspectiva, né?
é ser justo, mas resguardando a individualidade. Exatamente. É você tratar todos iguais, mas sabendo e entendendo as diferenças. Então isso é muito interessante, a visão colocada, sem dúvida nenhuma. Da mesma forma eu tenho 2 filhos. Né? Eu procuro ser muito justo com meus filhos, mas eu não posso dizer que vou tratá-los iguais, porque eles não são iguais. Exato. É diferente você tratar com justiça de tratar igual. Porque Verdade. tem a individualidade de cada um, o temperamento de cada um. Sem dúvida nenhuma. E me diga uma coisa, a nossa última pergunta, para a gente fechar a nossa entrevista. Como é que você gostaria de ser lembrado pelas pessoas que trabalham com você? Jorge, eu acho que exatamente por essa característica, por estar pensando nas pessoas. Que eu acho que quando a gente pensa nas pessoas, procura desenvolver o lado pessoal, né, as habilidades individuais de cada um, essas habilidades de liderança, isso vai se refletir inclusive na vida pessoal de cada um. Né? Você sabe, quando você aprimora suas competências interpessoais, você vai se relacionar melhor com sua família, com seus amigos. Sem dúvida. E isso vai ter um reflexo na organização, que vai se reverter em benefício deles próprios, como aquela ideia que eu falei dos fazendários. Isso. Então, na hora, eu quero ser lembrado por isso, por alguém que pensou neles. Porque eles ficam e eu vou. Sem dúvida nenhuma. Joaquim, eu queria agradecer a tua presença aqui no programa. Sem dúvida nenhuma, abrilhantou com essas palavras, com essa visão humana do processo. E sem dúvida nenhuma ajudou muito o público que está em casa a perceber como é a visão hoje do gestor do serviço público. Te agradecemos a presença, muito obrigado por estar com a gente. Você está assistindo o programa Radar Executivo, você sintonizado no mundo empresarial, e hoje tivemos a presença aqui de Joaquim Costa, presidente da ATI, Agência de Tecnologia do Estado. Boa noite, muito obrigado, até a próxima semana.